Fala Sucesso, tudo bem com você? Começando mais uma edição, mais um episódio do nosso podcast, bater um papo, trocar uma ideia, sempre uma conversa muito legal. E eu sempre trago aquele pedido pra você, aquele convite especial. Já se inscreveu no nosso canal da Clube FM Brasil? Se inscreva lá, ative as notificações para saber tudo o que está acontecendo e sempre acompanhar os papos, os cortes. Todo momento a gente está movimentando e é sempre muito importante contar também com o seu comentário, compartilha, espalha esse conteúdo bem legal. Hoje, uma conversa muito saborosa. Prepare as suas papilas gustativas. Conversar com Vinícius Rossignoli. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Me sinto em casa, estando aqui nesse espaço e sei do trabalho que vocês fazem com maestria, então honradíssimo em sentar nessa mesa com vocês aqui. Vinícius tem um monte de histórias para contar, quero saber um pouco de receita, bastidor de programa de televisão, o programa que se apresenta, os sabores, enfim, a conversa promete hoje. Mas já vou começar com uma pergunta polêmica. Rola de vez em quando uns iFood lá na sua casa ou não? Sempre. Por vários motivos. Primeiro, isso é muito curioso a pergunta, por quê? A gente passa o dia inteiro cozinhando. Certo. A comida que chefe de cozinha mais come é miojo, é sério. Mesmo? Sério. Você tá brincando? Não, é sério, sério. Você então chega em casa... eu posso falar que eu como um chefe de cozinha. Porque você passa o dia inteiro fazendo preparações longas, você chega em casa, você já comeu muito durante o dia, inclusive. E aí você chega no final do dia, o que você faz? Cara, eu preciso ser rápido. Ou você pede o iFood ou você faz um miojo, tá tudo resolvido. Ovos também, preparações com ovos, sempre caem muito bem. Então, é um mito que em casa você come como você faz na rua. Porque é evidente, um dia ou outro você faz. Mas, de maneira geral, o fim de dia é sempre uma hora que você não quer mais brincar de cozinha. Então, aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Delivery, é mesmo. Totalmente. Quem diria, hein? Mas assim, é um momento de fuga também, né? Porque a gente quer comer... A gente tá comendo o dia inteiro por questões de trabalho. Você quer ter um momento de prazer. Mas o momento de prazer geralmente vai te dificultar bastante. Então o que você faz? Tira o trabalho e vai só pro comer para resolver aquele problema e tá tudo certo. Que legal. Curioso saber disso. Ô Vinícius, começar do começo, como é que foi? Você sempre foi aquele cara que desde muito novo já mandava bem na cozinha, se virava bem e tal? Ou você era um desastre como eu, mas decidiu mudar essa história? Eu não consegui mudar até agora. Esses dias, inclusive, eu perdi o micro-ondas que eu queimei uma pipoca lá. Fritou uma água. Foi. Como é que começou pra você? Olha, pra ser muito sincero, até 2018, eu nunca tinha me visto dentro de cozinha. Mesmo? De fato. Que legal. Mas depois, quando eu fui fazer a trajetória pro trabalho do Cerrado, pro Projeto Cerrado, eu fui me vendo cada vez mais dentro da cozinha, mas no passado. Então eu nunca tinha me atentado a essa situação de estar presente em cozinha ou de contar grandes histórias de cozinha ou de grandes testes em cozinha. Mas, quando eu me descobri, quando eu me identifiquei como chefe de cozinha, eu falei, ok, ou melhor, como cozinheiro, chefe de cozinha veio depois. Aí sim, eu comecei a ver que tinha muitos elos no passado que me colocavam diretamente dentro da cozinha, em momentos muito carinhosos da minha vida. Legal, aquela lembrança afetiva mesmo. Total, total. Inclusive a minha mudança, uma das minhas decisões bastante importantes, elas foram baseadas nisso, né? Nesse passado e nas lembranças com a minha avó. Então, a minha trajetória foi muito curiosa, porque eu sou publicitário de formação, fiz uma pós-graduação em gestão de negócios, depois eu fiz também um mestrado em ciência da informação. Não concluí porque eu vi que não era bem aquilo que eu estava buscando, mas a minha pegada era desenvolvimento de jogos digitais. Caramba! Candy Crush. Candy Crush, jogo da cobrinha. Tudo tem a ver com degustar, né? Bem lembrado. Né? Na verdade, quando a gente começou a desenvolver esses jogos, nós tínhamos um propósito muito específico, que era desenvolver jogos para publicidade. E eu fui sócio de uma empresa aqui de Brasília, chamada Fira Games, que inclusive a gente foi para o Canadá, fez esse processo todo. E é uma empresa que até hoje está no mercado, parceria com grandes empresas de Brasília. Inclusive, se vocês não conhecem empresas de desenvolvimento de jogos de Brasília, conheçam. Algumas das melhores do país estão aqui. Que legal. E inclusive fazendo jogos para fora, né? A Behold Studios é uma delas aí que tem cases importantíssimos com PlayStation, um monte de coisa. Mas, de qualquer forma, o que eu vendia quando eu vendia os Adver Games dentro dos jogos? A liberação de endorfina. Porque quando você libera endorfina, você melhora o estado de espírito, concentração, você melhora uma série de circunstâncias que naquele momento, se você apresenta uma marca,
ela se torna muito mais interessante para você entender, né, os conceitos. E é possível isso com o jogo eletrônico? Total. Caramba. Muito mais do que a publicidade convencional. Uhum. Porque eu participei de grandes empresas, né, como estagiário, até como funcionário, e via que o discurso era muito distante da prática. Uhum. Né? Então se investia muito para se posicionar de uma maneira que quando você via a marca se apresentar, ela não se apresentava como ela dizia que seria. Uhum. E beleza. Fizemos vários jogos e um deles foi para uma empresa de refrigerantes que o diretor saiu dessa empresa e falou, cara, eu preciso do teu perfil para trabalhar comigo nesse novo projeto. E eu aceitei o desafio, era para trabalhar com shopping center, para ser gerente de marketing do shopping center. Então a proposta foi muito interessante. E a proposta era essa, de transformar aquele espaço em um espaço tecnológico, mudar o comportamento de compra. Nesse contexto, um mês depois ele falou, cara, perdão, nada do que eu tinha pensado que a gente poderia fazer, a gente vai conseguir fazer. Porque o perfil da empresa é muito travado. Eu falei, ferrou. E agora? Já vendi empresa, já estou em outra cidade fazendo esse trabalho. E eu pensei, bem, eu preciso então ajustar. Uma das minhas características é esse, ajustar a situação, o ambiente. E lembrei que quando eu fazia jogos, eu não vendia a tecnologia em si. Eu vendia o que a tecnologia gerava na pessoa. No meio de tudo isso, você estava ali na praça de alimentação do shopping também. Sempre. A alimentação mas a tua colocação é perfeita. A praça de alimentação do shopping talvez seja o espaço de mais vida que o shopping tem. E aí eu falei, bem, e foi exatamente numa praça de alimentação que eu pensei. Depende do shopping também, né, Vinícius? Tem uns ali que pode ser um lugar de morte também. Tem alguns que caem. Come umas coisas meio perigosas. Sim, tem uns negócios meio... Aqui em Brasília, felizmente, a gente tá fugindo disso. Exato, aqui são muito bons. Porque shopping em Brasília tem essa característica, né? Se não tiver uma boa praça de alimentação, não é um bom shopping. É verdade. Brasília, o shopping aqui totalmente Não temos podrão na praça de alimentação. Não, felizmente. Felizmente. E aí, nesse contexto, eu falei, bem, eu quero criar uma marca gustativa pro shopping. Legal. Quero criar uma identidade de sabor e de olfato. Por quê? O nosso olfato ele é muito mais apurado do que o nosso paladar. E é o único sentido do corpo que não tem nenhum transdutor para o cérebro. Mesmo? Traduzindo, se você encosta em alguma coisa, você tem um receptor no seu dedo que vai transformar essa informação, vai mandar para os teus neurônios que estão no braço, né, para o teu sistema neurológico até chegar no cérebro. Certo. Então você tem interpretações de toques, de temperatura, disso, aquilo, aquilo outro. O sabor é a mesma coisa. Vai à língua, a língua primeiro faz a identificação para mandar para o cérebro. A célula receptora do cérebro de cheiro é ela mesma. Caramba. Ela tá ligada direto. Então você não tem nada que transforme essa informação. É por isso que talvez, agora me pintou a curiosidade, o cheiro traga tanta recordação? Será que é por isso também? Perfeito. Porque tá ligado diretamente no cérebro límbico, que é o cérebro das emoções. Porque eu tô falando de culinária, mas eu tô falando também de emoções, assim. Tem momentos difíceis da vida da gente que parece que até o cheiro vem, né? Na memória, né? Na verdade, a tua colocação é perfeita e é exatamente isso. Vou te dar um exemplo. Me explica o que é doce. A gente não consegue... Não tem como. Por quê? Porque você não consegue transformar isso para o cérebro córtex, que é o cérebro da lógica. Você não consegue transformar em palavras. Você pode falar, doce vai ser o quê? Mel. Mas você está usando um exemplo para mostrar o que é doce. Você não está falando de fato o que é. Porque comida é sensação. Sabores são sensações. Assim como o olfato também. Então, você marca essa situação como uma emoção dentro do seu cérebro. Legal. E isso é muito maluco. Então, fazer comida é exatamente isso, é mexer com as emoções das pessoas. Por isso a gente estava conversando um pouco ali fora sobre cozinhar. E é isso, eu tenho essa como minha máxima. Cozinhar não é juntar ingredientes, é juntar pessoas. É fazer pessoas felizes. Porque você vai mexer exatamente com esse ponto da pessoa que ela não tem controle, é o emocional. É o que vai trazer boas memórias, o que vai trazer lembranças de infância, cheiro de infância, saudade de pessoas, perfumes específicos. Lugares. Viagens. Aí a gente pensa em turismo. Por que a gastronomia é tão fundamental para o turismo? Infelizmente no Brasil a gente ainda tem um distanciamento muito grande em relação a isso, principalmente pela questão de valorização. Porque sem comida não há turismo. Você pode visitar um lugar. Certo. Mas o que é um turista? O turista é aquele que vai e que volta. Esse é o turista que
que fica, que curte, que tem segurança em andar pela região? Por que Gramado é tão bem conhecida? Por que Mendoza, na Argentina, é tão bem falada? Por que qualquer lugar... Por que Paris as pessoas falam tanto? Não é pela torre. Não é só pela torre. A torre é a cereja do bolo. Mas você tem toda uma comida ao redor que marca. Sim. Então, toda viagem, todo lugar que você vai que não tem uma boa comida, você pode ter o melhor lugar de salto de paraquedas do mundo, você pode ter o que for de interessante. Se a comida não é boa, você não volta. Porque não te gera esse interesse em estar lá, porque não gerou emoção. Essa é a grande situação. E aí, nesse processo todo, eu comecei então a pesquisar sobre neuromarketing, que foi a área que eu especializei. E foi meu primeiro grande contato, então, com a gastronomia pelo lado técnico. Eu desenvolvi as coisas por quê? Porque eu sabia qual ponto que eu precisava chegar de temperatura para poder extrair certos sabores ou o melhor de cada um dos frutos. E até o momento que chegou a chance de ir para o Masterchef. Apareceu, lembro claramente desse dia, sentado no sofá de casa, assistindo o programa, que eu gostava bastante. E aí tá lá, inscrição pro Masterchef. Eu falei, não vai dar em nada mesmo. E fiz. E a coisa foi evoluindo, até o ponto em que eu participei do programa, que foi muito legal. E lá, o chefe Jacan e o chefe Fogaça me disseram, cara, o que você tem não é só técnica, é dom. Investe nisso. Caramba, ouvir isso desses caras não é brincadeira, né? Não é. Tanto é que eu trabalhei um tempo depois com o chefe Fogaça, fui trabalhar com ele em São Paulo, que foi muito legal. Ele é uma pessoa incrível. Só que foi nesse ponto em que me veio nesse trajeto, a minha primeira grande crise. Por quê? Eu era publicitário, trabalhava com publicidade em Brasília. E já tinha 15 anos que eu trabalhava com isso. Como é que eu posso, naquele momento, mudar de uma hora para outra para uma profissão que eu nunca tinha me visto nela? Ou o contrário, né? Como é que eu posso juntar as duas coisas? Exatamente. Qual vai ser esse ponto de fusão aí? Perfeito. Desafio, né? Um gigantesco desafio que eu fiquei, foi daí a minha dor. E eu fiquei, cara, e aí? Eu vou para cá, eu vou para lá. Pego minha zona cinzenta, que eu já tô acostumado com ela, e volto, deixo como hobby, ou viro a chave e uso a publicidade a meu favor. E aí foi quando eu lembrei dessa conversa também com o Fogaça. Eu falei, cara, as pessoas passam a vida inteira buscando um dom e muitas vezes se frustram e não encontram. E tem pessoas me dizendo qual que é o meu. E se eu não aproveitar isso agora, eu posso ser mais uma dessas pessoas frustradas que não vão entender a função dela na vida. E pessoas que são muito referência naquela área, né? Exatamente. Não é qualquer um, né? Não foi o Zé da esquina que falou, então, Exato. faz, né? Foi muito difícil essa mudança e eu mesmo assim ainda fiquei reticente em relação a fazer ou não. E eu acredito muito em Deus. Muito, muito, muito. E eu falei assim, Deus, me dá uma de mão aí. Me ajuda a entender para que lado a gente segue, porque tá difícil. Eu realmente não sei. Aí uma amiga minha, que trabalha na Abrace, me chamou para poder fazer um trabalho lá com as crianças. A Abrace aqui em Brasília, inclusive, que não conhece, por favor, conheçam. São crianças que precisam muito, famílias, na verdade, que precisam muito de apoio. E eu fui lá, vi o que eles podiam comer. Tudo que tinha na horta era possível ser comido. E eu vi que dava para fazer pizza. Olha só. E eu resolvi fazer uma tarde de pizzas para essas crianças. Fazer o seguinte, o pessoal da produção tá pedindo pra gente fazer um break agora. Boa. E na volta, na TV Brasília, porque nas redes sociais a gente não para, você vai contar como é que foi essa experiência com essa criançada da Abrace, como é que você juntou ali o que tinha na horta, enfim, conversa saborosa. Vinícius Rossillon ali com a gente aqui e vai falar um pouquinho a respeito do programa também na volta, Sabores, que tá bombando aqui na TV Brasília. Não saia daí, continua com a gente. Estamos de volta aqui para você que confere nas redes sociais e também na TV Brasília. Como é que você faz pizza para criança com coisas que tem na horta? Como é que se constrói tudo isso? É o que a gente estava falando antes do intervalo, antes da paradinha. Pois é. A ideia de juntar ingredientes é muito tentadora, né? De você querer experimentar uma coisa ou outra, ver se algo dá certo com uma outra ou não. E por isso que a pizza faz tanto sucesso, porque pizza, basicamente, ela é quase um risoto no seguinte sentido. Uma vez que a base está feita, o que vai de recheio em cima é você que vai ajustar e domar. E nesse contexto de fazer essa pizza para as crianças, vem uma mãe chorando, agradecendo. Você salvou meu filho, eu tomei aquele susto e falei assim, como assim salvou seu filho? Eu só fiz pizza. E ela falou, não. Tinha 3 dias que ele fez o tratamento, não queria comer nada. Eita. E sentiu o cheiro da pizza e pediu para comer. Que legal. Aí eu falei assim, ok, Deus, tá Entendi, entendido. Tá entendido a mensagem. E de fato,
Nesse momento eu entendi que minha função de vida era fazer pessoas felizes através da gastronomia. Essa era onde eu ia entrar. E aí, beleza. Tomada a decisão, para onde é que eu vou agora? Por quê? Tinha gastronomia francesa, que eu tinha feito com São Paulo. Italiana, que eu tinha feito com São Paulo. Espanhola, japonesa, americana. Ou seja, uma série de cursos que eu já tinha desenvolvido. Mas que também tem muita concorrência, né? Muita coisa acontecendo, né? Exatamente. A peruana também é uma gastronomia excepcional, mas que tem bastante coisa. E eu nunca fui do perfil de replicar, de gostar de ficar satisfeito com a réplica de alguma coisa. Então, por isso que a gastronomia francesa nunca me atraiu tanto assim. Era muito boa pela parte técnica, mas pela parte de produção de alimentos, né? Aquela caixinha que você tem que se manter dentro dela. Então, eu já identifiquei que não era francesa a minha pegada. A italiana tinha muito de alma, e é muito isso, né? De você fazer com o coração. E eu sou descendente de italianos, inclusive. Então, eu tinha uma frente muito bacana com isso aí. Mas mesmo assim, eu me sentia ainda que não era aquilo que ia me fazer feliz. E aí parei para entender quais eram as minhas referências gastronômicas. O que me fazia gostar de estar na cozinha. E eu lembrei literalmente da minha avó, na beira do fogão a lenha, numa fazenda em Arraias, Tocantins. Caramba! Fazendo esses doces. E enquanto ela fazia o doce... Doce que você tá falando, aquelas compotas. Exatamente. Que delícia. Não, é perfeito. E lembrança total do cheiro do carvão, o cheiro da lenha, o cheiro dela fazendo. É sensacional. Vai meio que caramelizando o negócio. E ali, é uma cocção de longa duração. Sim. São 4, 5 horas. E eu era o neto mais novo da ninhada. Então, para rapar o tacho, eu sempre apanhava. Eu nunca conseguia rapar o tacho, porque a concorrência era grande. Eram, acho que mais de 20 primos que eu tenho. E eu tive que mudar a tática, então, para poder conseguir rapar esse tacho, que era ajudar o pessoal a trazer o leite e a fazer o doce. Porque quem ajudava, comia. Então, a partir desse momento, minha avó começou a me proteger, porque eu passava a ajudar ela na cozinha. Participar do processo. Todo. E eu lembro, assim, claramente de ficar horas e horas e horas sentado à beira do fogão a lenha com ela, conversando. Ela conta nos casos, ela conta nas experiências, não só de cozinha, mas de vida. Isso foi muito legal. A lenhazinha ali crepitando. Exatamente. Aí você pega uma épocazinha fria dessa aqui, do lado do fogão a lenha, só quem vive sabe como é que essa experiência é encantadora. E fui para a beira do fogão, exatamente desse fogão a lenha, para poder ver se eu conectava alguma coisa, se eu conseguia me identificar. E aí, ao longe, eu ouvi os vaqueiros campeando. E nesse momento de buscar a minha identidade gastronômica, eu literalmente chorei. Falei, caraca, agora eu decidi mudar minha carreira, estou seguindo por aqui, mas não sei para onde seguir. E nisso que eu ouvi os vaqueiros campeando, eu lembrei das histórias que a minha mãe contava, e que meus tios também contavam, da vinda deles de Arraias até Brasília, que eles demoravam alguns meses. Caramba! No carro de boi para poder fazer esse trajeto. Eles foram pioneiros aqui em Brasília. E que eles comiam muitos frutos que estavam no meio dessa estrada. Falei, cara, então tem alguma coisa interessante aí. E fui atrás, então, de fazer essa pesquisa. Perguntei para as pessoas da região o que eles tinham ali, que eles conseguiam comer, mas eles não sabiam identificar o que eram, porque assim, isso já me causou um estranhamento muito grande. E eu perguntei, o que o macaco come aqui? E aí, baseado no que o macaco comia, eu fiz 5 pratos que ficaram extraordinários. Eu não sei dizer com precisão até hoje o que foi que eu utilizei, porque eu realmente catei. Mas incríveis os pratos. Eu falei, tem alguma coisa nesse negócio aí. E voltei para Brasília. E fui atrás do NB e da Embrapa para poder entender um pouco mais sobre o que é cerrado. E a partir daí, cada dia um tapa diferente, um beliscão diferente, como assim você não conhece isso e você mora aqui? Como assim você não conhece isso sendo que você é nativo da terra? Então, no primeiro momento eu tô pensando só em Pequi, o que mais? Agora eu tô me colocando no teu lugar de realmente não conhecer. O que mais que a gente tem que de repente é tão característico e às vezes a memória não traz? Então essa é a grande questão. Nós tínhamos que tornar isso mais característico, mas nós não temos. Buriti. Nós estamos aqui a 100 metros do Palácio do Buriti, talvez? Verdade. Tem um buritizão na frente do Buriti. Já comeu buriti alguma vez? Não. Pois bem. Araçá.
a mamacadela, as nossas pimentas. Pimenta de macaco, xilópia, que é a xilópia aromática. Tem a Piper arduncum, tem a pimenta rosa. Tem o cambuci, tem o baru. Resumindo, nós somos o bioma mais biodiverso em alimentos do mundo. Meu Deus. Se você fosse chutar quantos sabores nós temos no Cerrado, quantos você chutaria? 100? Seria um bom número, né? Sim. Nós temos 1000. 1000? Agora, como é que faz para, vamos dizer assim, vou usar um termo completamente fora, mas é o que me vem à mente, para traduzir isso, para de repente deixar esse sabor que é tão forte, tão marcante, palatável. Como é que faz isso? Conhecimento e técnica. Entendi. É aí que vem, essa é a função principal social do chefe de cozinha, não é do cozinheiro. O chefe de cozinha, ele não é só aquela pessoa que vai ficar na cozinha para poder preparar alimentos. Ela vai traduzir aquilo que tem na região. Ela vai traduzir aquilo que está disponível. Porque o chefe de cozinha, diferente do cozinheiro... Qual que é a principal diferença do chefe de cozinha para o cozinheiro? Porque o cozinheiro, ele é a pessoa que precisa dominar as técnicas para a utilização daquilo que está disponível ali, dentro do restaurante. Se vira, faz, resolve. Você precisa entender como fazer isso. O chefe de cozinha, ele precisa entender o terroir que ele está. Ele precisa entender a época do ano que ele está. Ele precisa entender o que tem disponível no mercado. Ele precisa entender de gente. Ele precisa entender de gestão. É uma visão muito mais ampla e comercial. Totalmente. Às vezes, o chefe de cozinha, a última coisa que ele faz é colocar a mão no fogo. Por quê? Porque todo o resto ele tem que cuidar. Mas, se tiver algum problema com o cozinheiro, ele precisa saber como assumir. Então, por isso que ele também tem que ser cozinheiro. Mas, acima de tudo, ele tem que entender de gestão e de sociedade, de meio ambiente, de história. E aí, é nesse espaço que o chefe de cozinha ele se insere a função social do chefe de cozinha. É entender o que tem na região e traduzir isso para o dia a dia das pessoas. Um exemplo, claro, muito interessante, batata, na Segunda Guerra Mundial, era tratada só como comida de porco na França. Não se comia batata na França, porque aquilo era comida de pobre. Nem chegava a ser comida de pobre, era comida de porco mesmo. Até o momento que as pessoas, por necessidade, começaram a consumir aquilo. O que os chefes de cozinha fizeram? Ajustaram isso de uma maneira que as pessoas tivessem mais interesse em comer esses alimentos. Talvez um bom exemplo disso também, Vinícius, seja a nossa tão apreciada e deliciosa culinária nordestina. Perfeito. Que muitas vezes você pega coisas, ingredientes, elementos que num primeiro momento não são tão simples de se degustar, às vezes até o aroma muito forte e tal, mas ali a habilidade de um chefe ou de alguém que tem essa sensibilidade traduz aquilo, transforma e deixa saborosíssimo, né? Perfeito. Talvez seja isso? Perfeito. Não tem uma picanha, mas tem ali uma buchada, um bode, vou fazer alguma coisa com isso. Exatamente. Do limão, uma limonada. Esse é o grande ponto, você conseguir tornar aquilo que é cultural em algo de alta gastronomia. Porque senão você vai ter uma gastronomia muito característica e muito pesada, que as pessoas não conseguem consumir. Exemplo, gastronomia tradicional mexicana é muita pimenta, assim como a africana também. Então a gente não consegue consumir. Porém, quando você ajusta, quando você traz isso para um patamar internacional, que você equaliza esses sabores... Bota a bola no chão. Exatamente. E aí você trabalha com mais técnica, você extrai aquilo que tem de melhor nos ingredientes. Então, a função social do chefe de cozinha é essa. É traduzir para as pessoas o que a região tem para fazer de maneira certa em casa. Ajudar as pessoas a entenderem o seu meio ambiente. Então, esse trabalho, ele é... Por que eu sou tão feliz hoje em trabalhar com isso? Apaixonado mesmo. Apaixonado. Porque eu descobri um mundo completamente diferente. E o mais doido é que eu sempre vivi nele. Tava ali na tua frente. Debaixo de mim o tempo inteiro. Então, assim, hoje o meu trabalho dentro da gastronomia é traduzir para as pessoas a importância da preservação e conservação do cerrado. Porque nós temos um bioma extraordinário aqui. É o bioma mais antigo do mundo. Do Brasil, todos os biomas derivaram do cerrado. Gente... Nós temos quase 25% de todo o Brasil é coberto por cerrado. As pessoas acham que o cerrado é um ovinho no meio, é só centro-oeste. Cerrado é fronteira com o mar lá no Piauí. Vai até o Paraná. Vai de Mato Grosso a São Paulo. É gigantesco. Dentro do cerrado cabe França, Espanha, Itália, Alemanha e Inglaterra. Esse é o nosso cerrado. Que riqueza. E a gente acha que é um nada. E a gente sempre ouviu
que é formado por árvores baixas, arbustos espaçados, retorcidas, árvores retorcidas de casca grossa. Existe isso? Existe. Só que além deste tipo de cerrado, existem outros 12, ou melhor, outros 11, porque no total são 12 fitofisionomias de cerrado, que nós temos todas elas em Brasília, inclusive. E a gente acostumou a tratar ele como algo... Ah, e outra, solo pobre. Sim. Ah, porque é um solo infértil. Mentira. 70% da agricultura brasileira está em cima do cerrado. E nós somos o maior produtor de alimentos do mundo. Como, ou seja, como assim o cerrado é infértil? Como assim? Não, o cerrado é impróprio para algumas sementes, principalmente de origem europeia. Mas para as nossas, não. Então o que acontece? A gente transforma o meio ambiente, a gente muda de maneira decisiva o meio ambiente para poder plantar aquilo que é estrangeiro, ao invés de valorizar aquilo que é nosso. Então eu tenho uma plena convicção de que no cerrado nós temos a solução, a chave para erradicar a mortalidade infantil por fome no Brasil e no mundo. Isso é fato. Nós temos um farináceo feito com mangarito e araruta já pesquisado. E é gostoso? Excelente. Excelente. Textura de farinha mesmo? É, farinha padrão. E você vai transformar ele, por ser uma... Mas seria o quê? Uma farinha tipo a de mandioca ali, aquela meio biju? Ou era mais fina, parece uma farinha de mingau. trigo? É, entendi. Mais pro lado do mingau, mas assim, a textura da farinha a gente ajusta. Né? Mas nesse caso, ele é um substituto, por ser a milácea, a gente está substituindo a farinha de batata, por exemplo. Né? Então nós temos alguns superalimentos importantíssimos aqui. Caramba. E o meu trabalho vai muito em cima disso. Por quê? Porque eu pego esse alimento e eu não falo que isso é só para pessoas de alta renda ou de baixa renda. Isso é nosso. O que você vai fazer com eles, como é que você vai transformar isso em alta gastronomia? Aí são outros 500. Aí o chefe de cozinha tem essa função. Por quê? Para a população normal, o que ela precisa saber é como lidar e como consumir. Né? E, evidentemente, livrar as pessoas da fome em relação a isso. Gente, tô aprendendo muito nessa conversa, um papo muito legal. O Vinícius tá trazendo pra gente informações assim super relevantes, que deixam a gente, né, surpresos. E essa conversa continua aqui na TV Brasília, a gente para por aqui, mas no YouTube a gente não para não, inclusive porque eu quero saber dos bastidores do MasterChef, quero saber dos bastidores e também como é que tá indo o programa Sabores que ele apresenta e onde é que a gente encontra essa gastronomia maravilhosa, as comidas gostosas que o Vinícius faz. Tudo isso no YouTube, segue pra lá. Obrigado pela sua audiência. Fala pra galera da televisão a sua arroba. @chefe Vinícius Rossignoli. Muito bom. @Arthur Luiz Cardoso. A gente se encontra nas redes sociais também. Valeu! Conversa boa! Falando de sabores, falando de um monte de descobertas da culinária do Cerrado, do Brasil, do mundo, enfim. Estamos agora só nas redes sociais da nossa clube, também da TV Brasília, do Correio Brasiliense. Hoje recebendo Vinícius Rossignoli. Fiquei impressionado com essas informações que você trouxe a respeito do nosso Cerrado. E com vontade de comer, de conhecer esses sabores. Onde é que a gente encontra? Meu amigo, felizmente hoje eu faço um monte de experiências para o público. Tá? Então a gente cozinha, inclusive, em eventos, palestras. Mas em setembro, já temos a previsão agora que a pandemia realmente parece que passou, né? Graças a Deus, parece que nós teremos um hiato aí de tranquilidade. Então, o que eu vou fazer em setembro a gente está planejando para poder fazer um gastrobar desse perfil aqui em Brasília. Que então, legal. Vai ser o primeiro que as pessoas vão poder experimentar e conhecer não só a comida, mas conhecer um pouco da tua história. E o menu completo? O menu completo. Entrada, prato principal, sobremesa. Exato. É um grande projeto, né? Ele começa agora com gastrobar e mais para frente, se Deus permitir, um restaurante aí com cardápio ainda mais expandido. Nesse momento a gente vai trabalhar com algo bem mais do dia a dia, para que as pessoas se acostumem com alguns dos sabores, né? Certo. Mas para que conheçam de maneira geral. Introduzindo. De qualquer forma, vão ser mais de 40 ingredientes de cerrado disponíveis nesse cardápio. Fala pra gente um pouco dessa experiência. Você comentou da tua formação como publicitário, se descobriu mais que um cozinheiro, um chefe de cozinha e agora também um comunicador, um apresentador de TV. Como é que tá sendo isso, essa experiência para você? Você fala super bem, é uma coisa também que a gente nota que tá no teu DNA, é um dom que você tem e tá praticando. Como é que tá sendo isso para você nos sabores? Primeiro, obrigado pela gentileza. Eu tô cada dia só aprendendo. Verdade. E preciso estar perto de você para aprender mais contigo, porque eu tô vendo que você é um cara que manda nesse tipo de coisa. Cara, obrigado pela generosidade, mas se você me ensinar a cozinhar, a gente já faz. Mas eu tenho certeza que você, só
trocar ideia com você e te assistir na TV, eu sei que você assim, comunica infinitamente melhor do que eu cozinho. Mas a gente ajusta. O que acontece? Para você cozinhar bem, você tem que ser inteligente. Isso você então lascou. Te contar uma história só pra você ver como é que eu sou realmente uma pessoa com QI elevadíssimo na cozinha. Fui fazer uma pipoca. Filha pequena, Luísa tal, me distraiu, queimei a pipoca, o micro-ondas. PT no micro-ondas. Vizinho chegando, chamaram o corpo de bombeiros, disparou o negócio lá, porque realmente ficou um fumacê em casa. Consegui acalmar a vizinhança. Fui na internet para saber o que eu poderia fazer para tirar aquele cheiro horrível de queimado, né? Muito bem. Aí fiz lá uma paradinha no fogão, coloquei água, coloquei maçã, cravo da Índia, enfim, deixei lá. E fui novamente atender, junto com a Maju, a Luísa, que estava ali demandando uma atenção nossa. Queimamos duas vezes no mesmo dia. Dois equipamentos diferentes. Aí a gente consegue resolver isso então com algumas coisas interessantes. Hoje em dia tem equipamento para evitar esse tipo de problema. Ufa. Mas eu vou te dizer que no final das contas, o principal objetivo já começou de cara, que é juntar gente. Você juntou bombeiro, juntou vizinho, tá vendo? Muito. A gastronomia, o objetivo é juntar gente. Inesquecível, aromas inesquecíveis. Mas como é que começou então essa história da comunicação para você, Vinícius? Começou exatamente pela necessidade de falar para as pessoas sobre o Cerrado. Exatamente essa pergunta. Onde é que eu encontro? Como é que eu faço? Como assim isso aqui é nosso, não conheço? Então começou por aí, de querer encontrar uma forma de falar para as pessoas, olha, isso é nosso. Você precisa saber como encontrar e como fazer. Então foi com esse desejo que o programa ele começou, né? Ele avançou. E felizmente está fazendo muito sucesso. E agora a gente volta com uma temporada nova bem em breve para poder trazer ainda mais novidades, agora com outros convidados, com outras pessoas, e com esse propósito de educar. E educar não só da comida. Eu acho que talvez um dos grandes temperos desse programa seja a coleta desse fruto. Porque a gente não fala dele só na bancada. A gente vai até o parque para poder colher esse fruto. Então a gente fala muito, além da gastronomia, a gente fala do turismo do Brasil. De Brasília. Exatamente. Uma valorização da cidade muito legal. E Brasília precisa disso. Sim. Né? Porque as pessoas veem Brasília muito como uma capital política. Só política. Sim. E nós temos... E você comentou bem no nosso papo antes, desculpa te interromper, que uma identidade de uma cidade passa pelos sabores também, pela culinária, né? Exato. Pelo que ela produz ali de sabores, né? De experiências. E Brasília tem uma característica curiosa, porque nós somos formados por todas as regiões brasileiras. E essa é a função de Brasília. Do mundo, né? Exato. Temos sabores do mundo inteiro aqui, porque a história das embaixadas... São 162 representações de embaixadas só em Brasília, né? E sem contar as nossas regiões. Então, talvez Brasília, de fato, não precise ter, e é isso que eu defendo muito, talvez nós não precisemos ter uma gastronomia, um prato típico. Mas nós precisamos ter identidade. O que seria isso? Legal. Eu não preciso criar um prato novo, até porque eu acho uma grande besteira fazer concurso de prato típico. Por quê? Prato típico não é aquilo que eu faço, que é alta gastronomia. Não é porque é bom que vai virar prato típico. Prato típico é aquilo que é bom, mas é fácil. Sim. Aquilo que aquilo que eu te convido em casa, você come, você fala, cara, que legal isso aqui, como é que eu faço? Ou então eu vou na feira e vou encontrar também gostoso. Tudo. Isso é um prato típico. Isso é um prato típico. O prato típico não é complexo, não existe prato típico complexo no mundo. Verdade. As pessoas elas vão passando de vizinho para vizinho e isso se torna típico da região. Exato. Por quê? Porque as pessoas entendem o que tem na área delas, fácil de encontrar no mercado, então eu consigo replicar. Cara, nunca tinha pensado nisso, e é verdade. E isso vai desde a preparação, que tem que ser simples, tudo, até o ingrediente também abundante. Perfeito. Senão não é típico. Senão não é típico. Senão vira algo, pode ser alta gastronomia? Pode ser um prato que você tenha, que não é fácil de fazer, mas que é de um restaurante que só tem, pode ser, só que não é típico. Exato. Então, talvez a função de Brasília não seja essa, de fazer um prato típico, mas sim de criar essa identidade desse cerrado. Quer comer uma pizza com cerrado? Tem. Quer comer uma feijoada que tem algumas questões de cerrado? Aqui tem. Então, eu acho que é isso, é agregar todo mundo, mas com toques nossos. Que legal. E Brasília, o DF é o único estado brasileiro 100% cerrado. Nenhum outro é 100% cerrado. São 13 estados. Então, o nosso DNA indica muito isso. E mais do que só a questão de sabores, são os nossos parques.
Brasília tem quase 200 parques. E as pessoas não conhecem sobre isso. Muito verde. Muito verde. E Brasília tem pontos turísticos extraordinários com a natureza. Brasília tem pontos turísticos de tecnologia. Brasília tem tudo além da política. Né? E a gente precisa mostrar um pouco mais para as pessoas sobre isso. E talvez um dos propósitos desse Projeto Cerrado, para Brasília especificamente, é mostrar para os brasileiros que nós somos muito além daquilo que a televisão mostra. Que essa capital não é a capital de quem mora em Brasília, é a capital de todo mundo. Goiás é a capital dos goianos. São Paulo é a capital dos paulistas. Rio de Janeiro dos cariocas. Ok, essas são as capitais de vocês. Essa aqui não. Essa aqui é de todo mundo. Então nós temos que ser serviço. Nós somos o terceiro maior mercado gastronômico do país, o que é um número impressionante. Eu ia fazer essa pergunta para você. Você certamente conhece o mercado, as opções gastronômicas de São Paulo, de Rio de Janeiro. Vamos partir para o exterior, Nova York, tem um cenário também que se fala muito, tal, etc. Como é que tá Brasília, se a gente for olhar assim, do ponto de vista até internacional? Tá bem servida? Tem bons restaurantes, boas opções? Temos excelentes opções aqui. Felizmente, nós começamos um movimento importante que é o de profissionalização da gastronomia. Porque Brasília é aquela situação de que você tem restaurantes, ou tinha restaurantes, pelo simples fato de haver a necessidade. Mas eles não foram criados por oportunidade. Entende? Então, é uma capital que recebe 30 mil pessoas dia, né, só de aeroporto. Por quê? Porque as pessoas vêm para suas funções de trabalho no Congresso, visitam. Então, são pessoas que não moram aqui, mas que vêm para cá com frequência. Então, é necessário que haja isso. Então, foram abertos muitos estabelecimentos, só que não tinham qualidade. Então, é por isso que você não vê um grande salto. Por isso que Brasília, por exemplo, se eu não estou enganado, nós não temos nenhuma estrela Michelin em Brasília, apesar de termos excelentes restaurantes. Fica uma dica, se me permitir sugerir um restaurante que eu achei muito interessante. É o restaurante Greta, no Lago Sul. É um restaurante de uma culinária grega, que é pouco conhecido e vale a pena fazer essa visita por lá. Que legal. O chefe Edu é um baita chefe, né? Assim também como a Autoral, é um excelente restaurante aqui também de Brasília, na 2. E uma série de outros restaurantes importantes. O Brasis, da chefe Edi, que é extraordinário. Inclusive, faço aqui uma referência importantíssima. Se você não conhece o restaurante Brasis, conheça. Que legal. Por que chama Brasis? Porque são os vários Brasis dentro de um só. E ela, por ser uma extraordinária e competentíssima e generosíssima chefe de cozinha, ela conseguiu algo que eu tenho muito orgulho de poder dizer, e agora eu sei que eu posso dizer isso. Ela foi convidada a abrir esse restaurante em Portugal. Olha só. Então ela vai levar o nome do Brasil para Portugal, num dos pontos mais importantes lá de Portugal, e com todos os méritos do mundo. Então, se você não conhece o restaurante Brasis, conheça. Fica ali no Lago Oeste. Vale a visita, porque você vai conhecer também muito mais de Cerrado. E a chefe Edi é uma pessoa incrível em todos os sentidos. Eu achei legal essas menções que você fez. Fiquei com vontade de conhecer todos e tal, porque me passou pela cabeça o seguinte raciocínio. Há alguns anos atrás, principalmente com a chegada de alguns shoppings, alguns centros de comércio, alguns grandes nomes da gastronomia nacional, conhecidos, reconhecidos, vieram para cá, né? Isso é muito bom também. Alguns deles não estão mais aqui. Mas por que eu tô citando isso? Porque talvez eles imaginaram que ia chegar aqui também e que ia ter assim, tipo, lá eles não sabem, tal, não conhecem, tal. E a gente tem restaurantes que são tipicamente de Brasília, obviamente representando cozinhas internacionais, mas que, assim, mandam muito bem, né? E que estão realmente na cultura da cidade, no hábito de quem, de repente, aprecia uma gastronomia mais requintada, né? Ou seja, o jogo não estava tão simples assim. Não, é uma terra que já estava povoada. Vamos lá deitar e rolar, né? Não assim. Mas porque Brasília um DF, de maneira geral, é um estado muito diferente do racional. Né? Porque a nossa economia basicamente é pautada pela economia de funcionário público. Né? Então, assim, por que nós sofremos menos em relação à pandemia? Porque o salário de todo mundo estava caindo numa boa, ou melhor, da maioria estava caindo numa boa, e isso conseguiu segurar a cidade, o que não acontecia em outros locais. Mas tem uma situação muito curiosa de Brasília também, porque as pessoas não valorizam muito o que é da terra. Santo de casa. Não faz milagre.
Então eu conheço inúmeros casos de pessoas que fazem questão de pegar o avião aqui, vão para São Paulo, fazem turismo gastronômico, voltam para Brasília e não conhecem a cidade, não conhecem o que tem por aqui, não dão essa atenção. Então isso fez com que grandes chefes viessem para cá, tentassem abrir seus restaurantes aqui, mas sem sucesso. Por quê? Porque as pessoas tinham esse hábito de achar, né, que Brasília, na verdade, não tinha boa gastronomia, o pessoal tinha que ir para fora para poder consumir uma boa gastronomia. E tem uma coisa assim que eu acho até meio cafona, vou falar que a gente tá entre amigos aqui, Por favor. que é o seguinte, às vezes vem grife, né? Acontece. Repito, eu tô citando exceções. Vieram para cá fantásticos restaurantes, mas eu vou citar uma exceção. Uma vez eu fui comer num restaurante tal de culinária portuguesa e um amigo tal, enfim, tava muito, vamos dizer assim, exaltado. Feliz com aquela experiência tal, etc, né? O cardápio meio caro ali, o preço era muito melhor do que a comida. E aí de repente serviram uma sobremesa tal. O arroz com pato já não era grande coisa para mim, assim, tava tudo muito normal. Aí veio a sobremesa, que eram os doces tradicionais de Portugal, tal. Cara, assim, eu sei que o original certamente deve ser incrível, mas eu comia aquilo em qualquer padaria. Qualquer padaria. Só que tinha uma grife, uma embalagem, um negócio assim. Eu falei assim, gente, às vezes as pessoas também são um pouco levadas por essa empolgação, né? Só que isso não se sustenta, né? Com o tempo o cara fala assim, mas por que eu vou pagar tão caro num negócio que não é extraordinário? A minha né? padaria me entrega igual. Exato. Perfeito, a tua colocação é perfeita. E aí é onde vem um pouco do marketing dessa história. Exatamente. O que é felicidade quando você fala em compra de um produto? Felicidade é igual a expectativa menos realidade. Se você vai com expectativa alta e a entrega é média, por mais que o produto seja bom, não é que você falou que o produto é ruim, não é. Só que você está com expectativa 10. Exato. Chega lá, o pessoal te entrega um produto 7. Acima da média, mas não é 10. Exatamente. Não, mas e o preço é de 9, pô, você não vale. Exato. Por isso que você pega a rede de fast food, você não vai para um fast food com expectativa de uma alta gastronomia. Exato. Mas você vai lá, pagou 20, comeu rápido, tá quentinho, tal, é o que você esperava. resolveu, você não vai sair, mas você vai sair feliz. Honesto. É isso. É essa a equação. E por essa falta de valorização do nosso, a gente vem com uma expectativa muito grande. Porque tá vindo tal grife pra cá pra poder abrir. Você vai comer, você fala assim, uai, cadê aquele negócio que eu achei que fosse? Minha avó fazia melhor. Exatamente. Né? Porque a gente tem esse critério, né? Perfeito. Dentro de casa, mãe, vó cozinham, né? Muitas vezes você tem Essa referência. Essa referência, né? Isso. Ainda mais coisa italiana, por exemplo, em que a avó sempre manda muito bem. Exato. Exceto o macarrão de vó, que geralmente tem aquele macarrão que não tinha vontade de estar ali, que ela deixa aquele macarrão cozinhar um tempão, que você olha o bichinho chega a tá... Né? Aquele Aí, vamos falar de dica de macarrão. Fica a dica pra você de casa. Vai fazer o macarrão, o que você faz? Põe a panela, aí o pessoal vai e mete o óleo em cima. Sim. O fiozinho de óleo da água. Sim. Faz isso não. É mesmo? É mesmo. Cara, eu já vi essa imagem milhões de vezes. Dica errada da vovó. E sal? Sal sim. Sal sim. Sal fundamental. Macarrão. Óleo não. Óleo não. Mas por quê? Óleo não mistura com água, concorda? Sim, fica ali boiando. Perfeito. Quando você põe o macarrão em cima, ele vai besuntar daquele óleo e ele vai cozinhar, mas ele vai ficar besuntado de óleo. Quando você engraxado. for colocar exatamente. Quando você for colocar o molho, o que vai acontecer com o molho? Ele não vai colar no macarrão. Aí fica nadando. Fica nadando, fica aquele macarrão impermeável. Totalmente branco, pálido, triste. Aquele macarrão que você olha assim, ele tá pedindo pelo amor de Deus, me salva. É por isso então. É por isso. Então o que você faz? Só, gente, dicas por pra isso você. Que o meu macarrão não tava dando certo. Dica pra você fazer um macarrão perfeito em casa. A culpa é da dona Sebastiana. Tá vendo, dona Sebastiana? O que você tem que fazer? Água, sal. Certo. Macarrão. Não deixa ele ferver até virar sopa, pelo amor de Deus. O macarrão precisa de ter textura. Você tem que colocar na boca e sentir um pouquinho dele. O tal do al dente. Perfeito. Não precisa ser o al dente italiano, porque o al dente italiano muitas vezes ele é um al dente bem mais firme. Mas se você ia cozinhar ele por 10 minutos, cozinha 8 minutos. E no final você não vai fazer igual a avó faz. Joga aquele macarrão branco, joga o molho por cima. Não. Massas precisam de terminar a cocção dentro do molho. Então, se você quiser fazer isso, o que você faz? Você pega um punhado do seu molho, põe na frigideira, põe o macarrão em cima. Ou você vai fazer para macarronada,
põe tudo, mas põe uma boa quantidade de molho e finaliza os últimos 2 minutos do macarrão dentro do molho. Pronto, você vai mudar a tua percepção de sabor. Caramba. Só com isso. Que legal. Então... Que dica, hein? E de graça. E de graça! E deu uma vontade de comer esse macarrão agora. Eu chegar em casa, eu pedi pra dona Maria Júlia fazer. Então, peça pra dona Maria Júlia com essa dicasinha. E foi até bom falar sobre isso, porque é tão interessante esse trabalho de Cerrado que hoje eu fui convidado a ser chefe da Federação Italiana de Cozinha por esse trabalho também. Que legal. Então, são muitas coisas curiosas que a gente aprende que a gente fazia errado por falta de conhecimento de técnica. E... Pode falar, por favor. Não. E assim, uma das situações mais curiosas de cozinha é que menos é mais. Isso é fundamental na cozinha. Porque de nada adianta você querer... você vai fazer que proteína? Eu vou fazer frango. Vou falar do caso da minha mãezinha. Uhum. Mas esse frango tá com gosto de frango. Uai, mas... Então. Sinal que a gente tá usando o bicho certo. Porque se você quer ter um frango com gosto de porco... Sim. Usa o porco, não usa frango. Né? Se você quiser ter o gosto de tempero, então usa qualquer outra coisa. Tira o sabor, né? É isso. Você não tem ali a experiência do... Perfeito. Se você vai escolher uma proteína... Daquela proteína. Use aquela proteína por objetivos específicos. Uhum. Né? E outra, concentração de sabor. Somando esses dois, menos é mais e concentração de sabor, é o que vai fazer com que você tenha um diferencial importante na tua comida. O que é concentração de sabor? Você pega um tomate. Vou fazer um molho de tomate. Corta o tomate, joga do jeito que tá, pega o extrato de tomate, joga e faz aquela maçaroca, mete, o negócio vai ficar ácido, não vai ficar interessante, não vai ficar bom de você comer, depois vai ter todo aquele processo digestivo que é lento, que vai demorar, sendo que você simplesmente poderia ter, dando o tempo certo, coloca o teu tomate na panela, deixa ele cozinhar o tempo que ele precisa, não o tempo que você quer. Uhum. É o tempo que ele precisa ficar ali para poder soltar principalmente água. Quanto menos água, maior concentração de sabor. Se você usa com muita água, você pega o tomate cru e joga, você vai ter muita água. Por consequência, você vai ter menos sabor, porque ele vai estar diluído na água que está nele. Por isso que se fazem as reduções. Fiz a redução de laranja. Por isso, porque eu tenho muita água na laranja, eu reduzo a laranja para poder ter só o gosto. A água foi embora. Não sabia. Por que a gente faz... por que as coisas precisam de tempo de panela? Sei lá, você vai fazer uma feijoada. Por que ele tem que passar um bom tempo ali? Exatamente para você conseguir fazer com que a água evapore, que o grão ganhe a consistência certa. Então, água é importantíssimo, mas é importantíssimo você usar da maneira certa, tanto para cozinhar quanto para reduzir. Então... Se tiver em excesso... Você vai ter coisas insossas. Você vai ter... pouca percepção de paladar nesse processo todo. Entendi. Então é isso, né? É entender o porquê e principalmente dar tempo ao tempo. Cozinha. E como é que dá tempo ao tempo, mudando de assunto agora, como é que dá tempo ao tempo participando num Masterchef? Como é que é isso? Porque parece pra gente que tá assistindo uma agonia, uma correria, vai lá, pega 3 minutos no supermercado... Como é que consegue isso? É aquela coisa. Tempo ao tempo. Problema que não tem solução, solução está. Se você só tem aquilo para trabalhar, então se vira com o tempo que você tem. Uhum. Aí a história já muda. Né? Você não vai ter o tempo ideal de cocção, você vai ter que se virar com as técnicas disponíveis. Aí você vai ter que usar um fogo um pouco mais alto, você vai ter que usar a panela de pressão, que não é ideal ser utilizada. Mas você, depois de um tempo, passa a entender essa lógica de lá. E acredite, 3 minutos de mercado, para aquele mercado que você já sabe onde estão as coisas, é tranquilaço. Mesmo? Super. Parece grande, não é grande? Ele deve dar uns dois espaços desse aqui. Não é grande, Não é como parece. muito Parece grande. muito maior na televisão. Não. Ele não é tão maior do que isso aqui, não. Então você consegue até porque você sabe onde, depois de um tempo, você entende a lógica, onde está a proteína, onde está os leites, os farináceos e tal. Então fica um pouco mais simples. Todos eles cozinham tão bem assim ou não? Do ponto de vista da técnica, do que sai, do que entrega? Eu tô te perguntando isso pelo seguinte, jogar um veneno aqui. Às vezes a gente assiste alguns programas de música e a gente tem a impressão de que às vezes o técnico que tá dando um palpite, ele canta muito pior do que quem tá sendo avaliado. Às vezes acontece, você desafina e fala que o concorrente que desafinou. Lá também, como é que era isso? Tipo assim, você tá falando do meu frito, mas o teu não é só qualquer... Tem também? Tem. Com certeza tem. Mas
Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É assim a lei da vida. Então, mas seria muito vil da minha parte falar que mal de um ou de outro. É aquela coisa, cozinha, você tem literalmente milhões de possibilidades. Uhum. Então tem coisas que a pessoa não é tão boa. Ok, faz parte. Do processo. E às vezes você cozinha sim, melhor do que um, do que outro em certas situações. E eu já vivenciei isso algumas vezes. Uhum. Assim como eles cozinham muito melhor do que eu em outras situações. Isso é um fato. Mas nos bastidores, os chefes falavam sobre isso com a gente. Olha, não, isso aqui eu não sei, não tenho tanta certeza, mas isso a câmera não mostra. Lá todo cheio de opinião. Exatamente. Isso aqui a câmera não mostra, mas assim, eles... principalmente o Fogaça comigo era muito tranquilaço em relação a isso. O Jacan também. E teve uma situação que eu fui fazer um molho. Deixa eu lembrar que molho que foi. Foi na prova do salto de paraquedas. Vinagrete. Que na verdade não é vinagrete. Eu aprendi isso depois. Não é? Não, porque a gente faz vinagrete errado. A gente chega já nesse ponto também. Caramba, eu faço macarrão errado, eu faço vinagrete errado. Eu já não sei fazer pipoca de micro-ondas. É que o vinagrete que a gente faz não é o vinagrete, é o molho crioulo. Tem uma diferença importante nisso aí. Mas então tá, era molho crioulo que eu ia fazer. E aí nesse processo de produção eu tinha feito algo que eu sabia que não estava tão bom. E ele falou, cara, eu já errei isso aqui algumas vezes, eu vou te ajudar a corrigir. Pega a cebola. Frap, fez, me ajudou a resolver. Então, eles têm essa generosidade também de ensinar. E de vez em quando, assim como o Jacan falou sobre a prova do foie gras. Ele falou, você tá doido de pegar foie gras? Foi uma das que eu venci. Ele falou, não teria pego nunca. Porque eu não gosto de fazer esse negócio. Aí eu falei, pô, legal. já tá dado o desafio. Não, porque é muito... A Paola mesmo não gosta de comer foie gras. Neguinho da Beija-Flor não gosta de cantar samba enredo? Como assim? O Jacan não gosta de fazer... Porque... Porque é muito tradicional da culinária francesa, não é? Super. Mas o foie gras, esse é um outro ponto curioso. É uma das coisas que a técnica leva a ser algo simples, como a gente falou. O que é o foie gras? Tradução literal. Fígado gordo, foie gras. Então eles pegavam os patos que estavam na época pós-época de reprodução, tinham comido bastante. Então, o fígado estava um pouco mais gordo. Hoje em dia é um outro processo que o pessoal... Anyway. E aí, usavam aquilo, como eram vísceras dos animais, eles tinham que arrumar uma forma simples, já que tinha abundância, tinha que arrumar uma forma simples de comer. Então, cortaram o fígado e descobriram como trabalhar com ele. Porque o foie gras também, se você colocar ele na frigideira e deixar, ele some. Literalmente, você não queima. Tá aí, um alimento que não queimar. Foie gras. Você pode fazer, apesar de custar uma fortuna, mas você não vai queimar. Porque se você deixar na frigideira, ele vai sumir, ele vai virar líquido. Então, é algo muito simples de ser feito, mas tem o ponto certo. A técnica certa. Temperatura específica de panela, aquela situação toda. Então tem dessas coisas. E por isso que eu falei, foie gras, comida típica de algumas regiões da França. Por isso, porque é simples, é fácil de fazer. E você pega uma panela com sal e pimenta, tá resolvido. E ele aceita muito bem coisas doces, complementos doces. Então... Dá aquela harmonizada. Exatamente. Tá, nós falamos do Jacan, nós falamos do Fogaça, mas nós não falamos da Paola. Como é que era essa relação, assim? Conta pra gente, bastidores. Conta. Cara, tem que falar da Paola é fácil. A relação com ela era muito simples, porque não tinha. Então, nós tínhamos uma... Mas onde que pegou? O que foi? Desde o início? É aquilo, assim, a gente fica ali só recebendo, né? Então, o Fogaça foi super receptivo. Tanto que você trabalhou com ele. Exato, o Jacan foi super receptivo. A Paola já era mais distante de mim. Outras pessoas, ela tinha um pouco mais de proximidade. Então, assim, é questão de afinidade padrão humana, normal. Né? Então, eu não vejo isso como positivo ou negativo, apesar de ter certeza que esse tipo de proximidade também influencia em decisões. O que eu não acho tão interessante para um programa, né? Mas faz parte, as regras são essas, assinamos esse contrato dessa maneira. E você percebeu desde o início? Que não tinha essa afinidade, assim, de certa maneira, eu não tinha inimizade, mas não tinha uma amizade com ela. Uma pessoa que as pessoas comentam muito é a Ana Paula Padrão. Por que isso, por que aquilo, porque ela é chata, tal. Eu não achei, comigo, minha experiência pessoal com ela, achei uma pessoa finíssima,
um trato muito bacana, muito gentil, mas essa é a minha experiência. Se você perguntar para a pessoa do meu lado, ele vai te dizer o oposto. Mas a minha percepção e a minha experiência com ela foi essa. Então, varia. Afinidade, né? Afinidade. Então, a questão humana, a questão que foge um pouco do nosso controle. Né? Então, por isso que eu não tenho dela nenhum tipo de resistência. Entende? Se a gente sentar para poder conversar, é lógico, eu tenho um respeito gigantesco por ela, por tudo que ela fez, mas nunca tive um relacionamento Não foi pessoal. nada além. Não tivemos isso. Em algum momento você acha que ela foi um pouco parcial, talvez por essa falta de afinidade? Bastante. Uhum. Na prova Isso que eu saí, frustrante, né? Então, uma das minhas frustrações é essa. Né? Na prova onde eu saí, por exemplo, se fosse uma avaliação 100%, a meu ver, né? Técnica, vai lá. Vou tentar traduzir em números. Você tem 10 etapas. Eu acertei 9 e errei uma. Foi exatamente isso que aconteceu na minha prova. Só que eu errei uma situação de uma escolha de um vinho. Pressão, correria. Exato. Olhei lá, vinho branco, peguei, não percebi que meu vinho era um pouco... Não era que eu peguei um vinho doce, eu peguei um vinho seco, mas era um Riesling. O Riesling é o vinho mais... Ele é uma uva mais adocicada. E isso aí, então, interferiu na percepção do sabor do prato. Só que teve uma outra participante que fez das 10 etapas, ela fez 9 erradas. Entendi. Só que o sabor, por ter colocado, como era uma mistura, no final das contas o sabor, aí já não tem como dizer, ficou mais próximo do dela. Mas, poxa, se a gente tá avaliando numa técnica, o que é mais fácil corrigir? 9 processos ou um processo? Exato. Na verdade não era processo, era um vinho. Então, bem, essa é a minha... Deu uma carregada no sabor ali, na opinião dela. Exatamente. Mas é isso. A avaliação é uma avaliação. Nem sempre o nosso critério de justiça é o mesmo, mas aceito. Para mim foi uma experiência extraordinária, mudou minha vida. E é um reality muito particular, porque a opinião deles é soberana, né? Por exemplo, eu citei aqui esses realities de música, então a participação do público faz diferença. Quem decide no final é o público. Ali não, são eles que estão decidindo, e de repente essa afinidade e tal realmente pesa, né? Você imagina só, você tem 3 pessoas que avaliam. Se com uma delas você não tem muita afinidade, 33% já perdeu. De rejeição. Você só precisa de mais uma para que a coisa não ande. Então, se tem alguém que está indeciso e um não gosta de você... O caldo vai tornar mais fácil. Vai tornar mais fácil, com certeza. Repete pra gente, onde é que a gente encontra, Vinícius? Instagram, @Chef Vinícius Rossignoli. E se for no YouTube, Chef Vinícius Rossignoli também tá facílimo de encontrar por lá. Muito legal falar com você. Obrigado, Espero recebê-lo novamente. Parabéns pelos seus projetos. Programa aí, a gente tá na expectativa da nova temporada, bombando. E da próxima vez, por favor, traga aqui, por favor, um fogareiro. Vamos conversar enquanto a gente degusta e vai, aquela coisa toda. Eu acho justo. Uns frutinhos do cerrado pra gente conhecer. Não é? Eu Você acho. falou aí, Buriti e tal, etc. Mesmo que seja um pequi, gente, bota aqui. Vamos provar. Vamos perder o preconceito do piqui. O piqui da maneira certa é bom de fazer. Exatamente. Dica pra você em casa. Quer fazer piqui direito? Usa cachaça. Cachaça? Opa! Olha! Meio caminho andado pra você, Murilo. Murilo, você vai ver, Murilo. Murilo e Paulinha cozinham. Eu sei. Sim. Essa dupla aí, meu amigo, já entendi. Da próxima vez eu vou vir. O desafio é cozinhar todo mundo junto. Legal. Gostei dessa ideia. Obrigado pela sua presença aqui. Bom demais. Parabéns pelo seu trabalho, incrível. E obrigado pela sua audiência também, pela sua companhia. Eu sei que você gostou, então curte aí, faz seu comentário, deixa seu comentário, compartilha, se inscreva no nosso canal e a gente se encontra também nas nossas redes sociais da Clube da TV Brasília, do Correio Brasiliense. O meu Instagram, você sabe, @Arthur Luiz Cardoso. Tô no Twitter também, @Arthur Luiz, beleza? Valeu, turma! Beijo. Beijo!